Olá pessoal, 5 minutos de mulheres que correm com os lobos no projeto Marcas de Combate. E a gente está falando da história do Barba Azul, no momento em que a irmã mais nova está desenhando estratégias para neutralizar a voz predatória interna que ela tem e que ela já descobriu. E ela faz isso chamando as irmãs mais velhas, que na metáfora significa acessando conhecimentos antigos que ela já tem. Para que essa voz predatória fique neutralizada, ela traz esse conhecimento antigo, que é o conhecimento de si mesma. É aquilo que ela já acreditava a respeito dela, que ela sabe a respeito dela, mas que foi sendo contaminado pela ação da voz predatória na mente dela e pela voz predatória externa que ela também convive, nas diversas possíveis relações que ela foi tendo ao longo da vida e que foram poluindo então a mente dela, né, a psique dela, e foi deixando as irmãs longe dela. E nesse momento das nossas estratégias, até a gente encontrar a estratégia para cada barba azul, porque a gente não tem só um barba azul interno, a gente tem vários, pode ter vários, tá? Então, para cada barba azul, ela vai escolher qual é a melhor estratégia. Ela vai acessar esse conhecimento. Muitas vezes ela acessa esse conhecimento através de conversas com outras pessoas, estudos, leituras. Pode ser até através de alguma atividade lúdica, vem um insight. E para cada barba azul pode ser uma estratégia diferente, não precisa ser sempre a mesma estratégia. O que eu tô querendo dizer com isso? Que em alguns casos a gente vai, ter que cortar uma relação tóxica. E aí você não tem o que fazer, você tem que cortar. Em outros casos, você tem que apenas dizer alguns nãos que você não está dizendo, ou dizer alguns sims que você não está dizendo. Então a estratégia varia de acordo com o barba azul. A gente falou também sobre especializar os nossos pensamentos, ao invés de deixar eles generalistas, a gente especializar para a realidade. Então, assim, não é nem tapar o sol com a peneira, que é, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo lindo, e nem é tipo, ai meu Deus, tudo errado, nada certo. É a vida real, o caso real, trazer sempre para a memória o que é a realidade, que a gente não é tão bom e nem tão ruim, né, o tempo todo, certo? Uma outra maneira é a gente verificar se as nossas ações, as nossas escolhas estão ligadas com o que a gente quer ou se a gente está fazendo isso por uma demanda que a sociedade impôs, né? Ou que a gente internalizou que era esperado de nós. Então, pelos nossos familiares, pelo nosso marido, pai, namorado, irmão, colega de trabalho, amigas. Por qualquer pessoa que a gente se relacione, homem ou mulher, de qualquer tipo de relação, nosso chefe, nossa chefe, talvez a gente tenha internalizado que aquela pessoa ou aquela relação exige tais comportamentos de mim, só que aqueles comportamentos me ferem. E das vezes é só uma questão aqui, né? Então a gente vai fazer esse exercício também. E aí, a partir do momento que a gente vai encontrando essas estratégias e a gente vai meio que testando também elas, a gente tem a chegada dos irmãos mais velhos, que realmente esquartejam o Barba Azul. O que é isso? Os irmãos, eles representam a ação no mundo. Então, enquanto eu estou conversando com as irmãs mais velhas, eu estou elaborando pensamentos, eu estou fazendo pesquisas, estou estudando e tentando definir que estratégia eu vou usar. Quando os irmãos chegam, quando eu uso essa estratégia, quando eu aplico essa estratégia, quando eu ajo no mundo. E é por isso que ele neutraliza o Barba Azul. Então, o Barba Azul, ele não vai morrer por completo. Ele vai ficar esquartejado, ele vai ficar dissipado em diversas partes. Aí os abutres vão vir e vão comer uma parte, mas a barba vai permanecer. O que significa isso? Significa que o predador, ele não vai ser eliminado por completo, ele vai continuar na nossa psique, só que é enfraquecido. Toda vez que ele tentar agir, a gente vem com a nossa estratégia que a gente já definiu, certo? Que a gente já usou, já conseguiu neutralizar, já conseguiu esquartejar e ele fica neutralizado. E é uma coisa bem importante, tá? Que daí é uma visão minha também, é que esse predador, por ele sempre continuar existindo, ele é alguém que a gente deve tratar como uma parte da nossa psique que é meio dodói e que eu preciso dar tratamento. Então, que eu revisito de vez em quando. Se eu fizer assim, se eu tiver, por exemplo, um ritual de revisitar um Barba Azul interno que eu já identifiquei a origem, já identifiquei como é que eu me comporto, eu vou estar proativamente cuidando dessa parte da minha psique. Então, a chance de ele atuar de novo é menor.
se eu estiver sempre revisitando. É claro que eu não vou ficar todos os dias, eu vou ver os meus barbas azuis internos e tal. Não, né? Porque não vou ter tempo pra mais nada, né? Mas, tipo, de vez em quando, fazer esse trabalho de olhar pra dentro de si e verificar se tem algum barba azul agindo, se eu tô fazendo esse exercício de se eu tô atendendo as minhas demandas ou as demandas sociais, e dar um certo alimento, dar uma certa atenção para essa parte da minha psique. Eu acho que dessa maneira a gente neutraliza a ação dele e mantém ele esquartejado. Por isso que a barba azul nunca é eliminada, porque eu vou continuar me lembrando que ele existe, certo? E eu vou tratá-lo, eu não vou abandonar o barba azul por completo. Só que eu vou colocar ele no local adequado, no local em que ele não atrapalha a minha vida, tá bom? Amanhã, gente, eu vou voltar com os caderninhos, com o caderninho reflexivo do Barba Azul das meninas, e talvez seja isso. Beijo!